Bom, nesse vídeo vamos falar sobre a Grendene, né? Empresa essa que no primeiro trimestre aí de 2023 reportou um pagamento de proventos de aproximadamente 19%, o que é bem alto. Isso desbancando aí a nossa rainha, que era a Petrobras até o momento, que estava pagando bons dividendos aí também, bem perto da casa dos 18% também. Me chamo Diego, seja muito bem-vindo ao meu canal e bora pro vídeo. Bom, já estamos aqui com a página do Status Invest aberta, né? E a gente já procurou aqui a Grendene, que é o código GRND3, aqui ó, GRND3. Beleza? Bem simples, tranquilo, não tem muito o que fazer. É bem fácil de achar aí informações da Grendene na internet, né? Bem simples mesmo. Bom, já estamos aqui com a Grendene, né, aberta no Status Invest. Temos também o site do Investidor 10, que você pode verificar essas informações. E a gente precisa destacar, inicialmente, ao olhar para a Grendene, justamente duas informações que eu gosto de destacar. O valor atual da ação, que é a cotação, 7,61, a mínima nas últimas 52 semanas e a máxima nas últimas 52 semanas. O que significa isso daqui? Bom, basicamente, esse valor ele está próximo da máxima das 52 semanas. Então, significa que caso você venha a fazer algum tipo de aporte, alguma coisa assim, precisa ficar atento, porque justamente pode ser um topo de mercado, ou esse valor ele está alto demais, ou, por exemplo, não é o momento ainda para você realizar ou aumentar posições na Grendene. Justamente porque ela reportou aí um dividend yield, né, no primeiro trimestre aí de 18,95%, não significa que você vai sair aportando aí na empresa, né? Então a gente vai justamente trazer algumas informações aí dos múltiplos e de outras informações também da Grendene, justamente para a gente ver se vale a pena ou não. O que eu posso levar em consideração aqui também é a valorização nos últimos 12 meses. Opa! Nos últimos 12 meses, que foi 36,14%. Então quer dizer o quê? Que essa empresa ela teve uma grande valorização aí nos últimos 12 meses. Indo agora aqui para o gráfico, colocamos aqui em 5 anos. Olhando para essa movimentação, eu posso dizer para vocês que a Grendene ela se movimenta de uma forma lateral, se movimenta de uma forma lateral, se movimenta de uma forma lateral. Após esses movimentos laterais, a Grendene ela realiza algumas puxadas, né? Ela sobe bastante. Após esse movimento lateral, ela está realizando essa puxada aqui. Poderia dizer que a gente tem como alvo alguns topos históricos anteriores, né? Alguns locais aí de preço, por exemplo, R$ 9 e R$ 8 são valores importantes para a Grendene. Então a gente precisa ficar atento a isso, porque agora ela se encontra nessa movimentação de alta, nessa movimentação, nessa puxada aqui, que é algo interessante para a gente realizar alguma posição, certo? Vamos olhar aqui agora os múltiplos da Grendene, né? Então a gente tem o PL dela em 12,14%. Isso daqui eu gosto de um PL menor do que 10, também não tão baixo, por exemplo, como 2 ou 3. Ao acessar aqui o PL, a gente abre essa página e ele justamente, o Status Invest, ele faz uma descrição aqui do que é o PL e como a gente pode interpretar. Então, basicamente, ó, o PL serve para o investidor como indicador do quanto o mercado está disposto a pagar pelos ganhos de uma empresa. Se a gente vir um pouco mais aqui para baixo, por exemplo, tem esse pequeno exemplo que ele faz aqui. Ó. Usando essas informações na fórmula do PL, é possível identificar o seguinte cálculo. Uma cotação de 16 e
lucro líquido, né, para cada papel de 3,50 gera um PL de 4,50 aproximadamente. E aí ele explica, esse resultado deve ser interpretado como número esperado de anos para o retorno, tá aqui, ó, o número esperado de anos para o retorno do investimento, né, que você vai fazer aí no ativo. Então, se, por exemplo, você compra ações da Grendene, você espera mais ou menos que o seu retorno aconteça em 12 anos, o que é bastante. Por isso que valores abaixo de 10 são mais interessantes. Precisamos olhar também para essa ação, né, o PVP, que é 2,03. Tá ele aqui, 2,03, que é justamente, mostra aí o quão essa empresa está valorizada, ela está sendo vista no mercado. Então, uma empresa que é acima de 1, por exemplo, né, ela é bem cotada, ou ela é bem vista, ou a empresa ela tem gerado bons resultados. Então, também é um número interessante. Próximo indicador que eu gosto de olhar é o LPA, que é o lucro por ação. Quando você compra uma ação, você tem aí um lucro por ação, por exemplo, em torno de 0,63. Isso aqui é bem simples, não tem muito o que a gente discutir quanto a isso. É um número bem simples de se interpretar. Retorno sobre o investimento. Então você tem um retorno sobre o investimento, que é o ROI, de mais ou menos aí 16,69%. Beleza? Show de bola. Vale a pena aportar na Grendene? Não sabemos ainda. Não podemos levar em consideração apenas o dividendo pago, né? Ou os 18% aí que ela reportou no primeiro trimestre, porque a gente precisa olhar um histórico e fazer um dividendo projetado, que é o que eu vou trazer aqui nesse vídeo para quem ficou até o momento e quem vai ficar até o final do vídeo. Mais aqui para baixo, a gente consegue ver os meses que ela mais paga dividendo. Então a gente tem o mês de maio, desde 2010, aí mais ou menos, como um bom mês de pagamento de dividendo para ela. Agosto também. E novembro também. Então ela fica aí pagando seus dividendos ou distribuindo o pagamento dos dividendos aí nesses 3 meses principais, maio, agosto e novembro. Beleza? Show de bola! Mais aqui para baixo você tem algumas informações como o payout da Grendene. E aí a gente consegue ver aí que nos últimos 5 anos, né, ela deu uma valorização ali em 2020, depois vem caindo, mas na sua média a gente tem um valor de 74,8% de payout. Tem mais algumas informações aqui para baixo, que é o patrimônio líquido. Você pode ver se o patrimônio líquido da empresa está crescendo, o número total de papéis, né? Tem mais algumas informações aqui para baixo, a quantidade de investidores, tem a posição acionária da Grendene, né? Os acionistas aí de maior peso, digamos assim, na empresa. E tem, por exemplo, o Alexandre Grendene Bartelli, que deve ser o dono ou CEO lá da Grendene, por exemplo, ele detém 41% aí das ações. Vamos agora calcular aí o dividendo projetado para essa empresa. Antes disso, a gente já precisa agradecer aí o Nicolas Invest, né, que ele tem uma calculadorazinha para a gente fazer o dividendo projetado, e nessa calculadora que ele fornece lá no canal dele, tem também como você utilizar a fórmula, que são aqueles 6% do Bazin, que também é um dividendo projetado aí para Grendene. Abrindo aqui a calculadora, a gente já consegue ver aí algumas informações. Tem o método Bazin, que é o dos 6%, né, que é o preço teto, que é uma margem de garantia que você vai comparar esse valor com o da cotação, justamente para saber se o valor da cotação está mais próximo o suficiente do preço teto ou está abaixo, que é o que vai fazer você tomar posições interessantes, digamos assim, baseado nesse preço teto. Tem também o lucro projetado, né, de 2023, que aí você pode conseguir esse valor de duas formas, olhando o RI da Grendene em relação com o investidor, ou você pode utilizar aqui
a receita líquida, né? Você vem aqui, ó, ele vai estar assim, ó. Você vem aqui, remove isso e ó, utiliza aqui uma receita líquida. Eu gosto de utilizar um valor mais ou menos médio. Então, se você for ver aqui dos últimos anos, né, 568 milhões, 600 milhões, 400, 495, 585. Acredito eu que de uma forma geral seria 500 ou 550, que foi o valor que eu coloquei aqui, 550 milhões, né? Ações em circulações são os papéis que a empresa tem aí em circulação, né? Que a empresa tem em circulação. Então também colocamos esse valor justamente aqui, ó. Então temos já dois valores que a gente pegou lá no site do Status Invest. Como você pode ver, tem o dividendo projetado aqui, que é uma fórmula, não é isso? Tem o lucro por ação, payout, o quanto ela vai fazer de pagamento aí, né? E aí eu coloquei, por exemplo, 50% explicando isso, justamente por conta disso daqui, ó. Justamente por conta disso daqui. O payout nos últimos 5 anos, ele era 55, foi para 118, 79, 65 e 55. Então procura aqui um valor, na média aqui, um valor que eu acho interessante, né? Acredito que ela não vá ficar pagando, não vai ter um payout, por exemplo, muito alto assim por muito tempo. E isso aconteceu em 2020 e aí veio caindo, né? Ano a ano veio caindo. Então acredito que 50% ou 60% aí seja um valor mais interessante para se manter ao longo do tempo de projeção. Então eu coloquei 50%, mas é um valor que você pode alterar e você pode justamente testar, né? Então, ao você preencher essas informações aqui, essa informação aqui e a cotação, né? Então a cotação ela vai ser importante, porque, por exemplo, se você fez um preço médio ou tem já posições na empresa e você tem aí uma cotação bem abaixo disso, por exemplo, os valores aí que você vai ver vão se alterar, né? Então, ó, por exemplo, vamos colocar aqui 6, ó, tá vendo? Se você tem uma posição lá em 6,61, você estima um dividend yield aí aproximado de 4,61 para os próximos meses, né? Então, o próximo, por exemplo, para o próximo pagamento de provento, né? Digamos assim. E aí isso é interessante porque, ó, 6,61, aqui a cotação dela atual é 7, né? Então depende da sua posição se você tem aí ou não. Então o que a gente pode ler aqui dessa calculadora é que ele faz uma estimativa aí dos próximos proventos pagando em torno de 4,4% de dividend yield. Quando vamos olhar aqui no site da Status Invest, a gente consegue ver aí, ó, cadê dividend yield? Ó, a gente consegue ver aí no dividend yield, aqui no histórico do dividend yield, que ela fez um lucro, um pagamento de provento aí de praticamente 19% agora no primeiro trimestre, mas significa que é fora da realidade dela. Olhe para cá os pagamentos anteriores, né? E aí realmente, ao longo do tempo, ela paga mais ou menos aí 6%. Eu colocaria até um pouquinho abaixo aí, eu colocaria até uns 5,5 aí abaixo. Então, nesse caso em específico, né, o nosso dividend yield de 4,01 ainda está um pouquinho abaixo. A gente pode colocar aqui um payout de 60%. E aí nosso dividend yield já melhora aí para 4,81, o que eu acho ainda um pouco abaixo. O nosso payout lá no gráfico da Status Invest, ele mostra uma média de 73%, se eu não me engano. Então, colocando aí 70%, né, baseado lá na informação do Status Invest, a gente tem um dividend yield estimado aí para os próximos meses de 5,61 quando ela for fazer
o pagamento dos proventos. Agora sim está mais próximo da realidade com o que ela pagou no passado, né? Então agora sim faz mais sentido a gente utilizar aquele número ali de payout. Utilizando o método Bazin, que é aquele tal 6% aí ao longo dos meses, né, ao longo do ano de pagamento de proventos, a gente tem um preço teto de R$ 7,11. A cotação dela está 7,61, então ela está acima do preço teto, o que não seria interessante nesse momento realizar aportes aí ou aumentar posições para Grendene. Beleza? Espero que tenha ajudado. A gente fez uma análise aqui da Grendene, justamente por conta que ela fez esse pagamento de proventos aí bem alto. Se você gostou do conteúdo que eu trouxe aqui, já se inscreve no canal, deixa aí nos comentários sua opinião. Tamo junto, espero que tenha ajudado com alguma coisa. Valeu, falou e até a próxima.